Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com o professor André Peixoto de Souza. Professor André, na Europa, como nós sugerimos na abertura do programa, os bancos entraram em crise, mas quem paga a conta com desemprego e perda de direitos são justamente os trabalhadores. Os países europeus, reconhecidamente democráticos, aí os seus governos estão empenhados, inclusive, nesse processo de salvação dessas instituições falidas, os bancos e assim por diante. Além do exemplo que o senhor citou, aí, essa experiência da Suíça, que alternativas nós temos diante de nós ao que aí está no que toca a esse modelo de governo eleito pelo sistema aí da democracia representativa que o senhor já criticou há pouco, mas nós sempre procuramos construir as nossas conversas em cima também de alternativas, de proposições. O senhor teria alguma coisa que se descortine à nossa frente para dar um pouco de alento aos que estão nos assistindo? Sim, sim. A questão é política e econômica, né? No primeiro momento, a gente fala-se então da crise econômica. Essa salvaguarda a um sistema financeiro, e eu costumo dizer que o sistema financeiro seria a terceira grande etapa do modelo capitalista, né? Que começa, enfim, numa expansão de mercado lá no século XVI. Essa sistemática, esse modelo financeiro que desenvolve uma crise de 2008 para cá, a partir de bolhas imobiliárias norte-americanas e securitização de recebíveis e contratos, etc., de hipoteca, de alguma maneira não é uma novidade para o paradigma liberal. Nós temos um fulcro, uma égide da roda do capital, que afinal de contas está assentada num tripé de sustentação que se compõe de produção, o trabalho e consumo. Como é que a gente identifica, afinal de contas, essa sistemática e de que maneira a proposta do sistema se dá para o crescimento econômico? Esvaziando prateleiras. O presidente Lula, no clímax de seu governo dito de esquerda, sugere aos brasileiros: vão às compras, consumam. Né? Esvaziar prateleiras, o que suscita, o que determina um aumento de produção, o que determina a contratação de mão de obra assalariada, que vai consumir, que vai esvaziar a prateleira e vai produzir, e assim está girando centrifugamente uma roda de capital. Esse é o sistema no qual nós estamos inseridos. Então eu tenho a impressão, indo para o segundo momento da questão, que a forma de resolver e, enfim, esse alento que a gente pretende se dar nessa perspectiva de resolver o problema é estrutural e não meramente formal. Ou seja, pensar um novo modelo de Estado. Tenho a impressão que esse embatezinho moderno de liberalismo e socialismo já tenha chegado a um esgotamento. Tenho a impressão de que chegou a hora de, como diz o professor Boaventura de Souza Santos, não meramente repensar o Estado e o direito, e sim despensar o Estado e o direito. Tentar, com uma folha em branco e uma caneta, compor um novo modelo de Estado. Precisamos estar entusiasmados para recompor, para fazer, para propor, enfim, uma nova sistemática. Né? Talvez partindo de alguns princípios, de alguns preceitos que estejam presentes em nossa história, e sociedade e direito são preceitos indiscutíveis, mas a partir daí refundar uma proposta política, pragmática, né, para muito além de um modelo esgotado de representação democrática. O senhor falou há pouco sobre alguns outros poderes que estão aí já no contexto do Estado, mas que para o senso comum, para o cidadão comum, ele tem uma certa invisibilidade, a não ser que, num determinado momento, ele próprio seja vítima de um desses poderes aí invisíveis, como o senhor mencionou há pouco. O que fazer para trazer à luz essa realidade, essa constatação, e também gostaria de saber da sua opinião a respeito da legitimidade, já que não estão aí totalmente credenciados e autorizados do ponto de vista do arcabouço legal para se comportarem como poderes. Sim, sim, o povo enquanto poder. É uma das sistemáticas de 10 poderes de que eu falava, o exercício do poder pelo povo, que é a essência da democracia, afinal de contas. Isso implica num pensamento sobre justiça, sobre paradigma de justiça. Afinal de contas, povo que se diz representado e que em verdade não é representado, macula o espírito de democracia. Movimentos sociais são respostas possíveis.
Manifestos contundentes pela via do direito são respostas possíveis. Quer dizer, o exercício de uma democracia plena pela via do direito não deixa de ser uma resposta possível. E aqui vai uma crítica pessoal com relação a uma reserva que obriga o cidadão brasileiro a contratar um profissional de direito, isso por lei federal, para bater às portas do judiciário a fim de pedir um direito que lhe foi tolhido. Salvo exceções de juizados e de limites financeiros, afinal de contas, é obrigatório ao cidadão brasileiro, o que, na minha opinião, retira a sua condição de cidadania plena, se submeter a uma contratação de profissional habilitado para pedir a um juiz: excelência, me dê um direito que me foi tolhido. É um ponto de reflexão, é um ponto de partida para se repensar sistemas de representação e de democracia. Professor, depois do julgamento do chamado mensalão, ouviu-se muito a acusação de que o judiciário é controlado pela mídia, que às vezes pré-condena ou absolve os réus, e se os juízes não seguem a sentença, digamos, midiática, são os próximos condenados por ela. Por exemplo, a condenação midiática dos réus do chamado mensalão e a absolvição midiática dos réus da Operação Satyagraha, que eram, digamos assim, um conjunto de banqueiros e de empresários. Qual a sua opinião sobre o poder da mídia sobre o judiciário? Bom, como conversamos antes, a mídia julga, a mídia estabelece resultado e juízo de valor. Ela pressupõe, afinal de contas, e incute tanto no julgador quanto no povo um determinado entendimento acerca daquilo que ocorre. É uma questão de justiça também, é uma questão de teoria de justiça. Temos a impressão de que esse resultado que emana, afinal de contas, de um julgador, pode vir eventualmente a não representar justiça, não por conta de um julgamento errôneo, não se este ou aquele acertou ou errou na decisão, não se mensalão ou satyagraha foram julgados de maneira correta ou não, mas sim num pressuposto formativo da ideia de justiça. Temos a impressão de que, atingida uma transgressão de norma, não se fala mais em justiça. Justiça requer um outro significado ontológico. Justo é o curso natural. Justo é que não tenham tolhido, não tenham tirado a vida do filho daquela senhora que clama por justiça na frente de um tribunal de júri. O que o júri pode fazer ao julgar um eventual culpado, enfim, criminoso por homicídio daquela criança, daquele menino, o que os jurados podem fazer é prestar contas, é dar uma satisfação à sociedade por meio de uma prestação jurisdicional, que não deve significar, num sentido ontológico, que foi feita justiça. Foi dada uma prestação jurisdicional. Justiça teria sido que o delinquente, que o réu, não tivesse tirado a vida. Então, é concepção de justiça. Isso se refere, afinal de contas, inclusive poder de mídia, inclusive influências ideológicas para que se emane a prolação de uma sentença judicial, uma decisão de magistrado, afinal de contas, é concepção de teoria de justiça, na minha opinião, que pode ser e merece ser repensada sob estas perspectivas críticas de teorias modernas do direito. Professor André, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu deixo o senhor à vontade para fazer a sua conclusão. Eu tenho a dizer apenas que ainda é cabível e deve ser em todos nós um espírito de esperança, um espírito construtivo. Essa pretensa anarquia de que tanto falo e na qual me fundo em algumas ocasiões, tem uma pretensão construtiva. Quer dizer, a proposta é de refundar um sistema que seja melhor para vivermos, né? Que de alguma maneira conforte a todos nós numa nova sociabilidade que se constitui nestes tempos atuais. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o professor André Peixoto de Souza, da Universidade Federal do Paraná, sobre as crises do Estado e da democracia. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!